Nós estamos numa série de mensagens. Qual é o título da série de mensagens, irmãos? Conselhos para a vida. Nós estamos ministrando com base no livro bíblico de Tiago. E eu quero continuar hoje essa ministração. Nós já vimos Tiago, ele era irmão de Jesus, filho de José e Maria. Ele se converteu, creu em Jesus, depois da ressurreição de Jesus. Nós vimos isso. Vimos que o livro de Tiago é o livro da sabedoria, comparado ao livro de Provérbios no Velho Testamento, que também é o livro da sabedoria. E nós, durante 2 ministrações, vimos apenas o capítulo 1. Porque é tão rico o livro de Tiago, meus irmãos, que não dá para, numa pregação, você terminar um capítulo. Então, nós vimos em 2 ministrações o capítulo 1. De uma maneira muito simples aqui, resumida, o que é que nós vimos até agora? No capítulo 1. Tiago fala sobre alegria nas provações. Primeira coisa que Tiago fala sobre alegria nas provações, porque a provação produz perseverança e aprendizagem. A segunda coisa que Tiago fala no capítulo 1, sobre pedidos de oração. E ele fala sobre sabedoria, principalmente sabedoria, e nós devemos pedir a sabedoria com fé. Terceira coisa que Tiago fala no capítulo 1 é sobre a riqueza e a pobreza, e ele diz que a riqueza passa, o dinheiro acaba, e nós devemos nos atentar muito mais naquilo que somos do que naquilo que temos. Outra coisa que Tiago fala, quarta coisa, no capítulo 1, ele fala sobre a tentação, e ele diz que Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A tentação vem de nós mesmos, a nossa natureza humana. E ele fala sobre isso e nós vimos. Então, eu mostrei para vocês a diferença de tentação e provação. Vocês lembram disso? A quinta coisa que Tiago fala no capítulo 1 é sobre a prática da palavra de Deus. Ele fala sobre nós sermos prontos para ouvir e tardios para falar, sermos tardios para irar-se, sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E a sexta coisa, sexto ponto que nós vimos no capítulo 1, Tiago fala sobre a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião que ele menciona? É o cuidado com os órfãos, as viúvas e os necessitados. Ele fala sobre a importância, meus irmãos, de cuidarmos bem dessas pessoas, de cuidarmos daqueles que na verdade, mais precisam. E servir essas pessoas em amor sem esperar nada em troca. Foi isso que nós vimos no capítulo 1. Hoje nós vamos meditar no capítulo 2. E eu quero que você abra comigo, por favor, capítulo 2 do livro bíblico de Tiago. Abra lá, por favor. Capítulo 2. Neste capítulo, eu vou ter que dividir também, meus irmãos, em 3 ministrações. Serão 3. A gente não consegue falar tudo hoje sobre o capítulo 2. Então, só neste capítulo, teremos quantas ministrações? 3. Essa é a primeira, então, do capítulo 2. E aí, Tiago diz assim, verso 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique ali em pé, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos. Eu gosto muito dessa expressão. Ouçam, meus amados irmãos. Que expressão linda, né, gente? Carinhosa. Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre.
Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Até aqui. Deixa a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a ler aqui alguns versos. Amém, gente? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã e queremos ouvir a tua voz. Fala em meu coração, fala o coração dos meus irmãos, que nós possamos aprender mais a tua palavra nesta manhã. Espírito Santo de Deus, toca-nos. Toca-nos de maneira especial. Nós não queremos ser apenas impactados, mas queremos sair daqui transformados. Faz isso conosco, opera um milagre em nossa vida nesta manhã. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Bom, queridos irmãos, o capítulo 2, então, da carta do livro bíblico de Tiago, é desafiador. Muito desafiador. E Tiago, aqui, irmãos, está falando sobre classes sociais, diferenças, favoritismo, riqueza e pobreza. E eu queria ver com vocês, então, nesta manhã, 3 pontos importantes nesses versos. O que é que Tiago está falando? Qual é o destaque para estes versos que nós lemos? Ou quais são os destaques? Ok. Primeiro, anote, por favor. Primeiro, Tiago está falando sobre fé e acepção de pessoas. Tiago está falando sobre o que, irmãos? Com a sua Bíblia aberta, veja lá. Verso 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Irmãos, Tiago estava se dirigindo aqui aos judeus cristãos. Antes da conversão, os homens ricos ocupavam os lugares mais importantes nas sinagogas. E a distinção que se fazia entre eles era muito grande. Então, para Tiago, esse é um dos motivos porque esse assunto é tão importante e precisa ser tratado. E Tiago aqui está mostrando que nós não podemos dar o lugar de honra para aqueles que, aos olhos do mundo, são mais dignos. Nós não julgamos segundo os olhos do mundo, meus irmãos, mas nós julgamos segundo a lei do Senhor. E qual é a lei do Senhor? Jesus disse em Mateus 22, 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a lei do Senhor. Então, o que nós aprendemos com Jesus e Tiago é que nós devemos amar as pessoas da mesma maneira que nós nos amamos, seja quem for. O cônjuge, os familiares, amigos, desconhecidos e até inimigos. Hoje eu vá. Então, o cristão, queridos, não deve agir com parcialidade, discriminação ou preconceito. É isso que Tiago está nos ensinando. Tiago está dizendo que todas as pessoas devem ser tratadas de maneira igual, pois o contrário disso é pecado. É o quê? Pecado. O que é que ele diz no verso 9? Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado. Irmãos, nós vivemos num mundo podre. Vivemos num mundo sujo. Num mundo caído. Onde ainda há tanto preconceito contra, por exemplo, negros. Há tanto preconceito. Não é verdade? E a gente se lembra do Martin Luther King,
que combateu, que lutou por isso, contra todo tipo de preconceito. A frase tão conhecida dele, I have dream, lembra? Eu tenho um sonho. Havia preconceito, e como ele lutou contra isso. Mas no mundo há tanto preconceito contra negros, pobres, imigrantes e os mais carentes da sociedade. E infelizmente, meus queridos irmãos, muitas vezes há dentro das igrejas ainda esse tipo de preconceito. E Tiago vai dizer o seguinte, lá no verso 2: suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? O que acontecia na época, meus irmãos? Por que Tiago está dizendo isso? Porque naquela época era muito comum os ricos usarem vários anéis, roupas finas, roupas caríssimas. E Tiago está dizendo que essas pessoas não podiam ter um melhor tratamento do que aquelas que tinham roupas velhas e sujas. Ele estava dizendo que deve haver uma total igualdade e não pode haver qualquer espírito de discriminação na igreja de Deus. Meus irmãos queridos, a Bíblia condena todo tipo de atitude preconceituosa. Saiba você disso. Portanto, fazer acepção de pessoas é pecado diante de Deus. E a pergunta que faço nesta manhã, será que nós temos tratado as pessoas com discriminação e preconceito? Porque é muito importante entendermos que Deus não se agrada dessas coisas. E eu posso ouvir um amém? Deus não se agrada dessas coisas. Ok. O segundo assunto aqui, nesse trecho que nós lemos, Tiago agora fala sobre a questão dos ricos. Ele fala sobre o quê, meus irmãos? E gente, Tiago não está condenando os ricos. Não é isso, não. Ser rico não é pecado. Pecado é amar a riqueza acima de tudo. O capitalismo diz que só tem valor nessa vida quem tem, quem possui. Mas no reino de Deus não é assim. E o mal da riqueza é produzir um coração endurecido, um coração orgulhoso, soberbo, ao ponto de fazer do dinheiro a coisa mais importante na vida. Gente, a riqueza dá uma sensação de onipotência, de poder, de satisfação. O grande teólogo chamado William Barclay, ele faz a seguinte declaração. Olha o que ele diz. Ele diz que a riqueza pode se tornar uma grande pobreza. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos lá? A riqueza pode se tornar uma grande pobreza. Quando é que um rico pode ser pobre? Quando ele é presunçoso. Quando ele é cheio de altivez. Aliás, essa era a grande questão do jovem rico no Novo Testamento. Porque ele chega diante de Jesus e ele pergunta ao mestre, o que é que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? Aquele jovem achava que a salvação, irmãos, podia ser adquirida fazendo coisas com o seu dinheiro. Mas o que é que Jesus disse? Jesus disse, venda tudo e me siga. Mas aquele jovem ainda estava muito preso aos seus bens e não compreendeu o convite de Jesus. Ah, meus queridos irmãos, é por isso que Jesus afirmou, lá em Mateus 19, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E por que Jesus disse isso? Por causa do amor ao dinheiro, meus irmãos.
o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós sabemos disso. A crise econômica que o mundo hoje vive, que o mundo está passando, é por causa da ambição, da avareza, do egoísmo de pessoas que só acumulam bens para si mesmas. Esse é o problema. E olha, eu quero dizer para vocês que Deus combate esse tipo de comportamento através de um princípio. Vou repetir, Deus combate esse tipo de comportamento através de um princípio. Sabe qual é o princípio? É o princípio bíblico e sagrado do dízimo e das ofertas. Onde Deus ensina a gente, Deus ensina o ser humano a devolver, dar, dividir, compartilhar, partilhar seu dinheiro. Deus nos ensina. O bicho vai esquentar ainda. Coisa vai pegar. E aí na continuação, olha só. Olha só o que diz verso 6. Tiago ainda diz: não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Tiago está dizendo o seguinte, que os mais simples são oprimidos, são explorados pelos poderosos intolerantes, que os discriminam pela forma como falam, como se vestem e pelo que possuem. Gente, a riqueza, guarde isso no seu coração, a riqueza só será bênção na nossa vida se formos generosos. A riqueza só será bênção na nossa vida se formos generosos. O generoso será próspero e abençoado. É promessa de Deus, irmãos. Isso não é palavra de homem. Não é palavra de pastor, gente. Não é frasezinha de efeito. Não é algo que eu estou dizendo para manipular você, para intimidar, para botar medo em você. Eu estou falando de Bíblia, o que Deus pensa. Não interessa o que as pessoas dizem. O mais importante é o que a palavra de Deus diz. É o que o Senhor diz, é promessa de Deus. E a Bíblia diz, Provérbios 11, 25, que a alma generosa prosperará. Você pode repetir bem forte comigo? Vamos lá. A alma generosa prosperará. Isso é palavra minha? Não, é palavra de Deus. É o Senhor que está dizendo. A alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Portanto, você quer ser próspero? Você quer ser próspero? Seja generoso. Aqui está o segredo. É princípio das Escrituras. Amém? Vamos caminhando. Terceiro ponto. Eu falei que ia falar sobre 3. Esse já é o terceiro. Agora Tiago vai tratar sobre a questão dos pobres. Ele fala sobre fé e acepção de pessoas, depois ele fala sobre os ricos. E agora, nesse trecho que nós lemos, ele fala sobre a questão dos pobres. Tiago também fala do pobre e diz que ele pode ser rico. O pobre pode ser rico, mas não de dinheiro. Não é isso que Tiago está apontando e ensinando. Assim como pessoas ricas podem ser pobres de mentalidade, sentimento e atitudes, assim também pessoas pobres podem ser ricas aos olhos de Deus, irmãos. Aleluia! Como, por exemplo, aquela viúva pobre que foi ao templo e ela deu tudo que ela tinha. Tudo. Veja, ela não deu quantidade. Ela tinha pouco. Não deu quantidade, mas ela deu qualidade, ela deu tudo que tinha. E aí, o que é que eu aprendo com isso? E o que é que Tiago está ensinando para nós aqui, nesta manhã? Que o pobre recebe o Evangelho porque tem em Cristo a sua única esperança. Para uma pessoa sem recursos financeiros e materiais, é mais fácil entender o Evangelho e depender da graça de Deus.
O rei Davi, meus irmãos, o grande rei Davi, Davi em toda a grandeza do seu reinado, certa vez declarou: eu sou pobre e necessitado, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Gente, a pobreza é um caminho para que o homem conheça a Deus. Interessante isso. E por que o dinheiro, meus irmãos, nos afasta tanto de Deus, hein? Você já pensou nisso? Por que o dinheiro nos afasta tanto do Senhor? Porque o dinheiro nos rouba o senso de dependência de Deus e cria a ilusão de que nós podemos fazer qualquer coisa para garantir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde e o nosso futuro. Por isso, o pobre é o que mais facilmente encontra o Senhor. É o que o Tiago está dizendo no verso 5. Ele diz: Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé. Portanto, meus irmãos, Tiago, ele está combatendo aqui a acepção de pessoas e a valorização dos mais ricos em detrimento dos mais pobres. Isso é abominação aos olhos de Deus. Porque, queridos irmãos, todos são iguais a partir da realidade da cruz. Jesus morreu por todos nós. Ah, meus irmãos, Jesus morreu por todos nós. E é por isso que nós temos que viver segundo a lei do amor. Tiago vai dizer no verso 8, veja lá: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Esse é um princípio poderoso contra a acepção de pessoas, irmãos. Aqui está. A Bíblia não diz para a gente tratar bem somente os ricos ou tratar bem somente os pobres. Mas nós devemos agir com justiça para com todos. O verso 9, Tiago está dizendo: mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados, diz ele, pela lei. Como é que diz lá? Como transgressores, diz o texto. Olha, pessoal, esse é um assunto seríssimo, viu? Esse é um assunto muito grave, porque quem faz acepção de pessoas, Tiago está comparando aqui a um transgressor da lei, isto é, ele está comparando a um criminoso. A um criminoso. E o que é que Jesus disse lá em João 13? Um novo mandamento lhes dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se nós vivermos, irmãos, fora desse padrão, de nada adiantará a nossa espiritualidade. Nada, irmãos. Porque o próprio João, lá em 1 João, no capítulo 4, disse: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, disse João, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ah, meus irmãos, o que me chama a atenção é que me parece que muitos só pensam em acumular para si mesmos, e acumulam, e não sabem repartir. São aqueles que ficam dizendo por aí: eu vou ajuntar nos meus celeiros os meus bens, eu vou ajuntar nos meus celeiros o meu tesouro. Para esse tipo de pessoa, tudo acontece no pronome possessivo. É meu, é minha, é o meu carro, é o meu dinheiro, é o meu celular, é a minha casa. Meu, minha, meu, minha. Gente, a riqueza ela é um perigo. Porque a riqueza, ela produz competição de quem tem mais. E aí os ricos ficam um olhando para o outro, competindo. Que carro que é melhor? Que casa é melhor? Produz competição
de quem tem mais status, o melhor carro, a melhor casa, o melhor celular. E tudo isso é vaidade humana. Tudo isso é vaidade. Você sabe que um grande perigo, irmãos, vou alertá-los, quando a gente abre o nosso armário lá de casa e olhamos as nossas roupas, olhamos as nossas calças, nossas camisas, os nossos sapatos, e vemos e logo a gente diz o seguinte: estou sem calça. Você conhece essa frase? Vamos ver se você conhece essa frase. Vamos ver. Estou sem sapato. Estou sem bolsa. Mas o armário está explodindo de bolsa, de sapato, de terno, de calça. Fala, Jeová. Já está falando. A questão é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando nesta manhã. Gente, tome cuidado. Tem gente que fica numa crise para vir à igreja. Que roupa que eu vou? Não tenho roupa. Não sei se o inimigo coloca uma cegueira em você, você abre o guarda-roupa, não enxerga nada. Cadê minha roupa? Cadê minha roupa? Vai ver que é o inimigo. Estou sem roupa, estou sem sapato. Como é que eu vou para a igreja? Não vou, estou sem roupa. Cuidado. Cuidado. Isso é pecado. Isso é o que, irmãos? Deus não anda por esse caminho, meus irmãos. E o evangelho que Tiago apresenta é o da fé, é o da dependência de Deus. É o evangelho que produz mudança de valores em nós. Tiago aqui, nesses versos, ele está dizendo, em outras palavras, nós nos preocupamos e damos atenção àqueles que são ricos, e nós nos impressionamos com eles. Mas se entrar alguém com roupas manchadas, roupas sujas, essa pessoa não terá respeito de ninguém e não receberá qualquer atenção de muitos. É isso que Tiago está dizendo, e isso é um problema seríssimo, gente. É um problema muito grave. Se nós temos andado por esse caminho, se nós temos agido dessa maneira, hoje, nós precisamos pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, temos pecado contra Ti, perdoa-nos. Vou apertar a coisa aqui. Amarra os cintos aí. Quando alguém não contribui financeiramente na obra de Deus, a questão não é o dinheiro, é o egoísmo, é a avareza do coração. Tem um perigo, gente, quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. É viciante. Eu conheço gente que passou por esta igreja, que foi adquirindo bens e cada vez mais, sem menor necessidade, hoje já não estão mais aqui. Porque precisam cuidar das suas riquezas, dos seus celeiros, dos seus bens. Triste isso. Triste. Quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. Se a gente ganha 10, mês que vem tem que ser 20. E no outro mês tem que ser 30. E depois 40. E não tem limite. Mais a gente quer ter. E sabe o que acontece, irmãos? Nós ficamos presos nessa corrida louca. Porque a riqueza escraviza. E nunca satisfaz. Nunca. Está ganhando 1 milhão. Não satisfaz. Não pode ser só isso. Tem que ser mais. É uma corrida louca. E há pessoas que só gastam com elas mesmas, e elas são incapazes de repartir para ajudar alguém, para sustentar um missionário, para investir em um projeto evangelístico. São incapazes. Meus irmãos, algo está errado. Algo está errado conosco, irmãos.
Algo está errado conosco, nós temos que nesta manhã, vamos participar da mesa do Senhor, precisamos conferir o nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele trata sobre a ceia, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. É o olhar para dentro, é para o coração, como está a sua vida, como está o seu coração, meu irmão, minha irmã. Tem algo errado, nós precisamos conferir o nosso coração e sermos libertos de tudo que nos prende. Dá um glória a Deus, igreja, por favor. Nome de Jesus. Agora, quem é rico para com Deus? Quem é rico? Segundo Tiago aqui está mostrando, é aquele que tem um coração cheio de fé, que obedece a sua palavra e vive verdadeiramente o evangelho. Os grandes homens e mulheres da história viveram e tiveram suas vidas para além de si mesmos. Isso é incrível, gente. E olha, é verdade que muitos ricos são famosos, mas uma coisa também é verdade, que grandes fortunas sempre foram potenciais grandes desgraças. E sabemos disso. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma historinha aqui. De um rapaz cristão, pobre, que foi trabalhar numa fábrica de sabão em Nova York, nos Estados Unidos. Um dia, o dono daquela fábrica chamou aquele rapaz e disse o seguinte, olha, você é o meu melhor funcionário, você se destaca. O seu exemplo e o seu testemunho me impressionam. Sabe, rapaz, eu estou vivendo dias difíceis na minha saúde. Estou com uma doença gravíssima, com uma doença terminal, e eu não tenho herdeiros, por isso eu vou doar todos os meus bens para você. E aquele homem faleceu, e o rapaz então recebeu a herança, e com muita sabedoria, ele transformou aquela empresa numa das maiores do mundo. Você sabe qual é o nome dessa pessoa que eu estou me referindo? Se alguém souber aqui acertar, vai me pagar uma picanha. Estou falando de um homem chamado William Colgate. Talvez você já usou suas pastas de dente. Quantos aqui já usaram pastas de dente Colgate aqui? Deixa eu ver. É este homem, é este homem. Pois é. Mas sabe o que me chama a atenção, queridos? Este homem ficou milionário. Ele ficou milionário. E o que me chama a atenção foi o que ele disse. Olha só, olha o que esse homem disse. Ele declara o seguinte, para que eu preciso viver com mais do que 10% do que eu recebo? Para quê? E sabe o que ele fez? Ele contribuiu, ele distribuiu 90% de toda a sua fortuna por campos missionários, orfanatos e necessitados. E ainda ele declarou em sua biografia, ele disse o seguinte, nunca me faltou nada. E é verdade, não falta mesmo, porque a alma generosa prosperará. Porque a Bíblia nos garante que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Aí vem uma pancada para a gente agora, de novo, nesta manhã. Porque tem gente que pergunta assim, às vezes eu recebo mensagens pelas redes sociais, ou então até mesmo no final de culto. Tem gente que vem conversar comigo e pergunta assim, pastor, eu devo dar o dízimo do bruto ou do líquido? É bom, por vezes isso demonstra ingenuidade. Tem gente que não sabe mesmo, está chegando, está aprendendo ainda, é verdade. Ingenuidade. Agora, outras vezes, queridos, é mesquinharia. Mesquinharia. Se você me perguntar aqui, eu vou dar uma resposta para você. Você perguntar, mas Ronaldo, eu devo dar o dízimo do bruto ou do líquido? Eu vou te responder perguntando, você ama a Deus? Quantos aqui amam a Deus? Deixa eu ver. Quanto você ama a Deus? Porque quem ama não faz conta.
Quem ama não faz conta. O generoso não faz conta, irmãos. O amor torna tudo leve. Mas quando não há amor, tudo é pesado. O amor torna tudo leve, diga isso. Quando não há amor, tudo é pesado. É aquela história, por exemplo, do jovem que está namorando. Está namorando, ele mora aqui na Zona Leste, e aí ele quer visitar a sua namorada, está apaixonado. Ele quer visitar a sua namorada, mas ela mora do outro lado da cidade, ela mora lá em Barueri, Zona Sul. Pronto. E aí, aquela tempestade na cidade, tudo alagado. Aí a namorada diz assim, olha, não venha para cá hoje, não venha porque está tudo alagado. Ele dá um jeito, porque quem ama dá um jeito. Ele fala, não, fica tranquila, querida, eu vou pegar um bote aqui, já contratei, vou de bote pegar você. Aí beleza, passa um tempo, casa. Por que vocês estão rindo? O que muda? Olha, eu vou ter que falar aqui, é uma frase do meu pai aqui, eu vou ter que falar. Que eu lembro de uma situação, eu lembro de uma situação, pai, quando você foi ministrar, já há uns bons anos atrás, numa igreja, e tinha um casalzinho de namorados, na hora do culto, se amassando, sabe? Aquela. Vocês sabem, né? Amassando, meu pai ali, pregando e tal. E aí eu lembro que você, num determinado momento, você disse, poxa, que bom que vocês estão se amando, mas eu queria ver daqui 10 anos. Daqui 10 anos, como é que vai ser? Aí o fulano casa. O que acontece? Aí a mulher diz assim, querido, poxa, o tempo está tão lindo hoje. Você pode até a padaria ali, é só descer no prédio, atravessar a rua. Compra um sonhozinho para mim na padaria? Não, querida, e se chover nesse tempo? Não, agora não. Mas você não pode pegar um sonho? Querida, desculpa, vai ficar no sonho. É peso. O amor torna tudo leve. Mas quando não há amor, tudo é fardo, é pesado. Às vezes as pessoas, como elas entregam a sua oferta, o seu dízimo, já mostram. Às vezes tem gente que pega a nota na carteira, a pior nota, a mais suja, mais amassada, mais pisada, rasgada, e entregam. Parece que estão entregando com raiva. Tó Deus! Ah, meus queridos irmãos, é triste. Deus não quer oferta sem amor. Você pode repetir isso? É melhor você não dar. Se for para entregar de qualquer jeito, zangado, bravo, tó Deus, pronto. Vê se agora não me joga a maldição. Tem gente que pensa isso, que Deus é assim. Não. Querido, se Deus nos abençoa, é para que nós possamos abençoar outras pessoas. Você não é o destinatário da bênção, você é o transporte dela. Oh, glória a Deus. Você é abençoado quando a bênção que chega até você alcança outros também. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você sabia que quando você entrega o dízimo aqui nesta igreja, as tuas doações, o teu dízimo, parte dessa sua doação, do seu dízimo, vai para obras missionárias? Ou para obra missionária? Você sabia disso? Talvez a gente esteja pecando com vocês e a gente fala tão pouco dessas coisas. A gente divulga tão pouco, mas nós contribuímos. Nossa fundação, ajudamos em nosso colégio, ajudamos missionários. Semana passada, quem estava aqui? Deixa eu ver. Quem estava aqui na semana passada? Esteve um missionário que nós ajudamos, sustentamos. O missionário Silmar Wilbert. Ele falou aqui para vocês. Nós ajudamos. O Oswaldo Prado, né, pai? Da CEPAL. Contribuímos. Esses dias até aumentamos a contribuição lá para ajudá-lo, no momento difícil que ele está passando. O pastor Barnabé, que cuida do ministério prisional, nós ajudamos. Gente, tantas frentes. Nós contribuímos. Às vezes nós não temos consciência de onde os nossos recursos podem chegar e o que Deus pode fazer quando nós somos fiéis a Ele. E digo a vocês que Deus não está preocupado com os bens e as riquezas que você tem.
Não, não é isso. Aliás, Deus não se impressiona com dinheiro. Deus não se impressiona com o dinheiro, meus irmãos. Tem gente que pensa que consegue impressionar Deus através do dinheiro. E fica dizendo por aí, quem sustenta essa igreja é o meu dízimo, aleluia. Glória a mim, louvado seja eu. Sou eu que sustento essas colunas desta igreja. É através do meu dízimo. Ah, se não tivesse o meu dízimo nesse lugar, essa igreja ia falir. Deus não se impressiona com dinheiro. Sabe por que Deus não se impressiona, irmãos? Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, você está diante do Criador, do sustentador de todo o universo, e basta uma só palavra do Senhor e tudo acontece, e Ele tem a nossa vida em suas mãos, e Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua saúde. A boa mão de Deus tem protegido você, tem guardado e sustentado a sua vida. E assim vai ser, porque é promessa da palavra do Senhor. Será assim todos os dias da nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Dê glória a Deus, levante a sua voz. Dá um grito de júbilo aí, meu irmão. Louve a Deus! Queridos, Deus quer saber se você é apenas um fiel cumpridor da palavra, se você tem um coração limpo, sincero, quebrantado e obediente. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós chegamos à igreja bem arrumados, na estica, perfumados, tudo bonitinho, mas com o coração em desordem, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Quantas vezes a gente chega a este lugar com a conta cheia, mas com a alma vazia, em débito, hein, queridos? O dinheiro é uma maldição quando ele se torna senhor do nosso coração, é mamon, é uma entidade. Mas o dinheiro, queridos, é uma bênção quando ele é usado por alguém sábio nas mãos de Deus. Aleluia! Eu estive no Egito o ano passado. Veja isso, irmãos. Veja isso. Eu estive no Egito o ano passado. Para que serviam as pirâmides do Egito? E me chamou a atenção isso. Você sabe para que serviam as pirâmides do Egito? Para guardar os bens, o ouro. Para guardar os bens, todos os bens do faraó. Porque havia uma crença que um dia ele reencarnaria e usufruiria os bens que conquistara na vida anterior. Essa era a ideia. Como eu disse para vocês, eu estive lá no Egito. E lá estão as 3 grandes pirâmides. Mas elas estão vazias. Estão o quê? Os faraós não reencarnaram. E os bens colocados naquelas sepulturas monumentais, maravilhosas, foram roubados por ladrões. E aí, gente, a Bíblia sabe, e Jesus é maravilhoso. Porque Jesus alertou, pessoal. Jesus disse lá em Mateus 6, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos finalizar, para a gente ir para a ceia. Eu quero concluir com vocês. A pergunta é, quem somos nós? Você viu quanta riqueza num pequeno trecho deste livro de Tiago? Gente, quem somos nós? O que é que nós vamos dizer hoje, num tempo como esse, nós teremos a ceia? O que é que nós vamos dizer a Deus? Qual vai ser a resposta que daremos? Como é que nós iremos nos posicionar daqui para frente? Deixa para trás, o que ficou, passou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Vamos olhar daqui para frente? Vamos? O que fazer agora? A primeira coisa que nós precisamos fazer nesta manhã é nos curvar em oração. E dizer, Pai, perdoa-nos. Eu sou tão egoísta, sou tão mesquinho. Eu sou tão avarento. Perdoa-me, Senhor.
Examine o seu coração. E veja se você tem cometido o pecado do egoísmo, da avareza, o pecado do amor excessivo ao dinheiro. E se isso há na sua vida, ainda peça ao Senhor que te liberte hoje deste pecado, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia é muito clara, irmãos. A Bíblia mostra que os valores do mundo não são os valores de Deus. Os valores do mundo não são os valores de Deus. A proposta do Evangelho, guarde no seu coração, a proposta do Evangelho não é ter e adquirir coisas, mas o Evangelho é cruz, é renúncia, é entrega, é doação. Então, à luz deste ensino de Tiago, nós concluímos que a acepção de pessoas é um pecado contra o mandamento do amor. E que o nosso falar e proceder honrem em tudo o nome do nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, apesar de nós vivermos aqui realidades sociais e econômicas diferentes, o amor deve levar-nos, irmãos, a considerar, a tratar todos igualmente. Essa é a bandeira que a gente precisa levantar. A bandeira do amor. E então, os homens, vendo a nossa atitude, as nossas boas obras, eles vão glorificar ao Pai Celestial. E que o Espírito Santo de Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.